And the Oscar goes to Cillian Murphy. This is the first Oscar win and nomination for Cillian Murphy. Olá, nerds de todo o multiverso. Eu sou o Igor de Mello e aconteceu o que já sabíamos. Na noite do Oscar, no dia 10 de março, Oppenheimer se deu bem. O Cillian Murphy levou a estatueta de melhor ator e Oppenheimer levou mais 7 estatuetas, incluindo a de melhor ator coadjuvante por Robert Downey Jr. E foi merecidíssimo, afinal, Christopher Nolan é Christopher Nolan, não é mesmo? Então, no vídeo de hoje, vamos falar o que é fato e o que é ficção no filme Oppenheimer, e um detalhe que até o próprio neto do real Oppenheimer teve que vir a público para explicar. E só para constar, esse vídeo não é uma crítica nem nada, é apenas curiosidades mesmo a respeito desse filme maravilhoso. Porque o que Oppenheimer fez acontece em qualquer filme que seja baseado em fatos reais. Ele faz alguns ajustes aos fatos históricos que retratam, seja para torná-los mais dramáticos ou fazê-los caber em 2 ou, nesse caso, 3 horas de filme. Se for para retratar fielmente o que aconteceu, aí não é mais um filme, é um documentário. Mas vamos lá começar. O primeiro ajuste foi feito na relação entre Oppenheimer e o Albert Einstein. Lembrando que o filme é uma adaptação da biografia Oppenheimer, O Triunfo e a Tragédia do Prometheus Americano, que foi publicado em 2006. E alguns dos trechos do livro foram deixados de lado ou levemente mudados, como é nesse caso aqui, porque na primeira metade do longa, o personagem de Cillian Murphy recorre ao brilhante cientista para mostrar os cálculos de Robert Teller sobre a possível reação em cadeia após a explosão da bomba atômica, teoria na qual haveria uma chance de que a explosão nunca cessasse e atingisse a atmosfera, causando a destruição do planeta. E a teoria e os cálculos de Teller são sem dúvidas verdadeiros, isso foi feito de fato. No entanto, a conversa com Einstein não aconteceu na vida real, embora eles se conheceram de fato na vida real. Porque, na realidade, o Oppenheimer ele buscou a opinião do Arthur Compton, que foi responsável por checar os cálculos e determinar a chance disso acontecer, que foi 0, como retratado no filme. Então, aquela conversa não aconteceu daquele jeito. E, bom, essa outra aqui, até o neto do Oppenheimer veio explicar, porque, na realidade, ele não passou nem perto de matar o Niels Bohr. Porque é parcialmente verdade que o jovem Opp injetou algum tipo de substância tóxica na maçã do tutor dele, Crumb, em Cambridge, que foi o físico Patrick Blackett. Não sabemos com certeza se tal substância foi o cianeto, como vemos no filme. Mas a maioria dos historiadores acreditam que Oppenheimer usou um veneno mais leve, que só faria o Blackett passar mal, uma vez que o cientista nem mesmo foi expulso de Cambridge quando o incidente foi descoberto, porque sim, pegaram ele. Em Oppenheimer, no entanto, o incidente de envenenamento culmina com Niels Bohr quase comendo a maçã que era pretendida para Blackett. E isso não aconteceu. De fato, os caminhos de Oppenheimer e Bohr não se cruzariam até vários anos depois, quando eles foram apresentados por um amigo em comum. Por tudo isso, o Charles Oppenheimer, neto do físico, destacou essa cena específica que, segundo ele, não corresponde à realidade. Nas palavras dele, abre aspas, não há registro dele tentando matar alguém. Essa é uma acusação muito séria e tem que ser feita uma revisão histórica. Não há um único inimigo ou amigo do Robert Oppenheimer que tenha ouvido isso durante sua vida e considerado verdadeiro, fecha aspas. Então foi meio que um telefone sem fio. E apesar da discordância com esse detalhe, o Charles disse que não ficou incomodado com a cena no filme, porque ele diz justamente isso, que em alguns momentos os fatos estão lá porque foram sendo ditos ao longo dos anos e virando outra coisa. E ele também comenta sobre a forma como Chris Nolan aborda a vida do seu avô no cinema. Ele disse que gostou bastante como, quando ele conversou com Nolan, ele foi bastante franco que o filme não seria uma representação literal dos eventos, que não era um documentário, e que ele, como diretor, tomaria liberdades artísticas. Nolan disse até para ele que estava tentando capturar o espírito do que aconteceu, não os detalhes exatos. O diretor explicou que haveria partes que ia se precisar dramatizar um pouco e partes que teriam que ser alteradas. E ele até já alertou ao neto que, como membros da família, eles iriam gostar de algumas partes e não gostar de outras. E foi isso que levou o neto a aceitar que fizessem o filme. E foi deixado tudo claro antes. E ele termina até elogiando que, como uma representação dramatizada da história,
o Nolan foi realmente preciso. E ele até diz que, embora haja partes que ele não concorda, mas que não tem nada a ver com o Nolan, que ele fez um bom trabalho. E agora, continuando, talvez a mudança maior desse filme é quando o Oppenheimer está tentando convencer aquele grupo de militares a instalar a base de pesquisas lá em Los Alamos, no México. Ele faz uma menção mais ou menos que as únicas conexões da região com a civilização eram a escola e o fato de que nativos americanos iam lá para enterrar seus mortos. Só que isso não é verdade, porque no final dos anos 1930 e começo dos anos 40, Los Alamos era o lar de uma considerável comunidade de imigrantes hispânicos que sobreviviam da agricultura. E outra coisa é que o David Hill não foi a testemunha-chave contra o Lewis Strauss, porque no espírito de condensar todo um processo burocrático que foi muito mais longo e claramente não caberia no filme, o diretor Christopher Nolan escolheu colocar no Dr. David Hill, que era o Rami Malek, toda a responsabilidade de representar a comunidade científica naquela audiência de confirmação do Lewis Strauss, que é o Robert Downey Jr., que eventualmente levou o governo a bloquear a sua nomeação como parte do gabinete presidencial. Mas, na realidade, embora Hill tenha comparecido e expressado que a maioria dos cientistas preferiam que Strauss ficasse inteiramente fora da administração pública, não foi o seu testemunho que mais impressionou os políticos de Washington. Outro cientista envolvido no projeto Manhattan esteve por lá, que foi o David Inglis. Ele testemunhou sobre a vingança pessoal de Strauss contra Oppenheimer, mostrando que aquela audiência não era só de trabalho, tinha uma raiva pessoal ali. Além disso, essa inimizade antagológica entre Strauss e o senador Clinton Anderson, do Novo México, também foi chave para que ele não assumisse um cargo no governo. Falando no Lewis Strauss, o Robert Downey Jr. arrasou nesse papel, tanto que ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante. E na última terça-feira eu fiz um vídeo falando sobre a história do Robert Downey Jr., que saiu do abismo até chegar no Homem de Ferro e agora no Oscar. Então eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem depois o vídeo, que está bem interessante. E dando uma pausa aqui, falando no Oscar, esse ano eu achei até justo a premiação. Embora em alguns pontos eu fiquei meio dividido, porque eu acho que vai ser impossível ser sempre justo. Sempre você vai ficar, não, eu acho que aqui esse deveria ter ganhado. Mas assim, foi o ano que eu achei mais equilibrado. E nisso a gente entra no assunto espinhoso. Fãs da Barbie, por favor, não me batam. Mas eu achei justo o filme não ter ganhado. Ah, então quer dizer que eu sou machista porque eu achei justo um filme liderado e dirigido por mulheres não ter ganhado? Claro que não. Porque eu assisti Barbie umas 3 vezes já, eu adorei o filme. Inclusive, eles ganharam assim, um Oscar que foi na canção original What Was I Made For? Mas, como eu disse, eu adorei o filme, a Margot Robbie deu um show de atuação, mas se a gente for analisar, Barbie não é o tipo de filme que a academia premia. Basta você pegar a lista de ganhadores. E outra, Barbie fez algo que vai além do Oscar, na verdade, porque o filme arrecadou uma bilheteria estrondosa e transformou a cultura pop. Isso já foi uma vitória enorme que vai perdurar e abrir portas para outros filmes assim liderados por mulheres. E a própria Margot Robbie concorda com isso, porque ela já disse em uma entrevista alguns meses atrás que a equipe queria fazer algo que mudasse a cultura, afetasse e causasse algum tipo de impacto. O que de fato aconteceu, segundo ela, abre aspas, Barbie já fez isso e de certa forma muito mais do que jamais sonhamos que faria. E essa é realmente a maior recompensa que poderia resultar de tudo isso, fecha aspas. Basta comparar a Barbie, por exemplo, com os filmes da Marvel, isso eu tô falando desde 2008. Pensa aí, quantos filmes da Marvel ganharam o Oscar? É porque é ruim? Não. Eu digo com tranquilidade que nenhum filme precisava ter ganhado. Porque é por isso, não é o tipo de filme para essa premiação. Nem mesmo os que têm muitos efeitos especiais, são todos, né? Porque a categoria de efeitos especiais, ela vai nos que são mais sutis, aqueles que são quase imperceptíveis, ou os que são feitos com pouco orçamento. Por isso que o fato de Godzilla Minus One ganhar foi ótimo, porque, tipo, o diretor com um orçamento de uma coxinha, uma coca e uma bala de menta, fez aquele espetáculo que dá cana em qualquer filme de orçamento milionário por aí, tranquilamente. Então, na minha opinião, tudo bem Barbie não ganhar. E essa não é só a minha opinião. Eu andei dando uma sondada por aí. Eu vi que muita gente concordou. Porque não é um demérito para o filme não ter ganhado. Isso também não diminui o impacto que Barbie teve. As portas que se abriram e vão se abrir para outras diretoras e protagonistas mulheres devido a isso. É justamente o que Barbie fez que essa indústria precisa. Dar mais espaço a mulheres. Não estou dizendo que eles não fazem. Sim, estão fazendo, mudou bastante do que era nos anos 90, por exemplo, só que ainda precisa aumentar mais esse leque.
e Barbie veio para ajudar a consolidar isso. Pensa comigo, de que adianta Barbie ter ganhado vários Oscars e não ter causado o impacto que causou? Então, para mim, Igor, foi bem melhor desse jeito. E outra, Barbie até ajudou Oppenheimer. Porque se não fosse aquela brincadeira do Barbieheimer, vai saber se o filme teria conseguido tanto sucesso. Eu não estou dizendo que seria um fracasso total, mas esse marketing junto da Barbie certamente impulsionou bastante. Então Barbie, além de trazer um impacto enorme na indústria, ainda ajudou o amiguinho a ganhar o Oscar. Então todo mundo saiu ganhando. Oppenheimer porque solidifica que o cinema ainda tem salvação, porque é um filme de 3 horas sobre o criador da bomba atômica, deu quase $1 bilhão. E um filme blockbuster da Marvel, que outrora, brincando, fazia $1 bilhão, não chegou nem a 200 e poucos milhões, como é o caso das Marvels. Claro que não estou querendo comparar aqui Oppenheimer com as Marvel, que aí seria um crime fazer isso. Eu estou só exemplificando que esse tipo de filme tem espaço. O público está sedento de boas ideias no cinema. Não adianta ficar fazendo mais do mesmo, que não vai dar bilheteria. Tanto que o sucesso de Barbie é justamente por isso também, porque o filme não é mais do mesmo. Então, Oppenheimer saiu ganhando porque mostra que o cinema tem fôlego. Barbie saiu ganhando mais ainda porque ajudou a trazer um fôlego e uma mudança para essa indústria. Então, não vejo perdedores nessa história. Mas essa é a minha opinião. Me conta aí embaixo nos comentários a de vocês, tá legal? E agora voltando para os fatos ou ficções de Oppenheimer. E para finalizar, eu acredito que é a questão mais polêmica. O quão envolvido o Oppenheimer estava na decisão de lançar as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki? Porque uma cena é quando eles estão discutindo o destino da bomba atômica. Enquanto Oppenheimer inicialmente simpatizava com a ideia de Niels Bohr de que a ameaça da bomba poderia inaugurar uma era de cooperação, na prática ele se alinhou com os interesses militares, argumentando que não era função dos cientistas decidir como a arma seria usada. E ele se recusou a apoiar tentativas de impedir o ataque ao Japão. E durante a reunião crucial, silenciosamente deu sua aprovação ao ataque de civis japoneses. Então, essa cena em grande parte é baseada em registros oficiais da reunião. No entanto, houve uma adição de última hora ao roteiro quando Kyoto foi removida da lista de alvos por causa da lua de mel do secretário de Estado. Foi uma sugestão inspirada pela pesquisa do ator James Remar sobre o seu personagem. E bom, existem sim outros detalhes que não aconteceram na vida real ou que no filme eles colocaram de forma diferente, só que claro, não caberia em um só vídeo, eu tentei pegar os principais. Mas me conta aí nos comentários, o que vocês acharam da vitória de Oppenheimer no Oscar, o que vocês acharam do filme e quais são as suas expectativas para o futuro filme do Christopher Nolan, porque depois dessa pode crer que ele vai fazer um filme talvez até maior que esse, porque ele está aumentando. O cara explodiu uma bomba para poder filmar Oppenheimer. O que esse cidadão pode fazer no futuro, né? Vamos teorizar aí nos comentários. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu!